Olha aqui, competência 4. O que significa competência 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E você vai dizer assim para mim, o que é conhecimento, mecanismo linguístico? Por que o pessoal utiliza essa linguagem? É para poucas pessoas entenderem, acredite? É para dar, na verdade, para dar emprego para mim. Ok? Vou te ensinar ponto a ponto o que significa isso. Vamos lá. O que é competência? Ó, recursos coesivos, porque a competência 4 tem a ver com coesão e coerência. Coesão, vamos lá. Conjunto amplo de mecanismos ou ferramentas linguísticas utilizadas para estabelecer as relações de sentido entre as partes de um texto verbal, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Os recursos coesivos podem ainda ser usados para estabelecer a ligação entre as partes de um texto, como, por exemplo, os parágrafos e capítulos. Aí tu vai dizer assim, não entendi. Claro que não entendeu. Isso aqui é a parte teórica. Para você ter uma ideia, é o seguinte, você sabe que um texto ele é todo formado por ideias. Ideia aqui, ideia lá, ideia aqui, ideia lá, certo? O que são os recursos coesivos? É o que une essas ideias. Então, pronomes, conjunções, vírgulas, pontos finais. O que une essas ideias, o que torna o teu texto mais fácil de compreender, que tem uma sequência lógica, é chamado de recurso coesivo. Quer ver? Olha para cá. Olha, são exemplos de recursos coesivos, como eu falei, ó. Conjunções, pronomes, advérbios, pontuação. Professor, mas ainda está muito teórico, eu não consegui entender. Calma, calma que eu estou aqui para segurar a sua mão e te guiar rumo aos 200 pontos nessa competência. Vamos lá. Olha aqui, ó. Dá uma olhada de partes tiradas do texto da redação. Ó. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado. Veja bem que esse eles aqui, ó, tá vendo? Esse eles aqui, ele substitui a parte de algoritmos e robôs, para não ficar repetindo. Então, primeira coisa, tudo que evita repetição de palavras e de ideias é chamado recurso coesivo. Anotou aí? Tudo que evita repetição de palavras e ideias é chamado recurso coesivo. Então, primeiro, aqui, ó, tá vendo esse pronomezinho, ó? Eles manipulam o comportamento. Retomou a ideia, beleza. Olha a outra aqui embaixo. Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Gente, lá retoma a ideia de Cannes, na França. Para que eu vou botar tudo de novo? Eu posso usar o advérbio lá e retoma a ideia, evita a repetição. Recurso coesivo. Lembra? Beleza. Mais um. Olha só isso aqui, ó. Ademais, o combate à escravidão na atualidade dificulta-se pela falta de conhecimento. Isso porque a maioria da parte da população desconhece esse problema brasileiro e, como consequência, o número de denúncias realizadas é muito baixo. Para tudo, vou te explicar parte por parte. Ademais, é uma conjunção que significa além disso. Ou seja, já apresentei uma tese, lá a tese 1, certo? Desenvolvimento 1. Quando eu inicio o desenvolvimento 2, eu inicio com ademais, além disso, outro sim. Isso é muito, muito importante. Tudo bem? Isso é um recurso coesivo, por quê? Porque ele está unindo o que eu falei no desenvolvimento 1 com o que eu falei no desenvolvimento 2. Isso é coesão. Beleza? Continuando. O combate à escravidão na atualidade dificulta-se pela falta de conhecimento. Isso aqui é a nossa tese. A gente já viu isso. Isso, ou seja, esse combate que é dificultado, isso, por quê? O porquê da ideia de causa. Então, eu estou falando o seguinte, eu dei a tese, aí eu falei assim, essa tese acontece por causa disso. Então, em vez de eu estar repetindo a tese toda, eu botei o isso, retomando a ideia. Tudo bem? Aí vem uma conjunção de causa. Por quê? Haja vista, visto que, já que, uma vez que. Tudo bem? Por quê? A maior parte da população desconhece esse problema. Qual é esse problema brasileiro? A escravidão. Para que eu vou escrever de novo? Tá aqui, ó. Beleza? E da ideia de adição, como consequência, agora a gente vai entrar com a consequência, o número de denúncias realizadas é muito baixo. Você está vendo que as ideias, eu dei a ideia, eu dei a causa da ideia, a consequência da ideia. Ou seja, eu estabeleci um raciocínio
lógico. Inclusive, esse é um pensamento muito legal. Você dar a tese, depois você fala a causa da tese e logo depois você fala a consequência. Você estabelece uma relação lógico-dedutiva em que o seu leitor consegue entender. Lembra que o seu leitor chama-se corretor. É um cara que você quer, tratar muito bem, beleza? Olha a outra aqui, A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos no Brasil. Isso é uma declaração. Estou falando que isso é verdade. Aí vou lá. Em decorrência disso, ou seja, em consequência desse problema, há uma grande campanha das redes sociais para a promulgação das leis, as quais punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Tudo bem? Em vez de falar fake news, certo? Eu vou trabalhando com sinônimos. Trabalhar com sinônimos é outro recurso coesivo. Tudo bem? Tá entendendo como funciona a competência 4? A competência 4 vai amarrando as suas ideias de forma que você não precise ficar falando que o Brasil, ou é a ideia. Não. Você vai arranjando maneiras, recursos linguísticos para evitar a repetição de palavras e unir as ideias de forma lógica, começo, meio e fim. Sacou? Olha para cá. Deixa eu passar outra. Agora eu tenho um passador. Nessa perspectiva, é notável que o acesso à internet ocorre de maneira precoce. E isso é nossa tese. Veja bem que isso aqui é a T1. É a tese 1. Porque eu comecei com nessa perspectiva. Aí apresentei a tese. Isso, ou seja, essa tese, para não ter que se falar tudo de novo, eu coloco isso. Acontece porque, olha a causa, desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação. Professor, por que esse quezinho está aqui? Porque aqui a gente chama de pronome relativo. Pronome relativo serve para evitar a repetição. Quer ver? Pensa comigo. A criança tem contato com aparelhos tecnológicos. Os aparelhos tecnológicos necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação. Tá vendo? Em vez de repetir aparelhos tecnológicos, eu coloco um quezinho. Ele evita a repetição do substantivo que vem antes. Isso é pronome relativo. Tá bom? Disponibilidade de uma rede de navegação, a qual, outro pronome relativo. Memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar seu perfil de interesse e, dessa forma, lá vem a consequência, trabalhei com uma causa, e agora sim, qual é a consequência dessa causa? Qual é a conclusão disso tudo? E dessa forma, e assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Entendeu? Depois que você deu a causa e a consequência, você continua o texto. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Entendeu? Uma conclusãozinha. Fechou? Aí agora vem a comprovação. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2011, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Aí o professor ficou confuso. Tá confuso? Então vem cá que eu vou te ajudar. Olha só, eu peguei isso aqui tudo e tracei aqui um esqueleto para que você possa utilizar. Nessa perspectiva, joga a tese, tese. Aí fala assim, isso acontece por quê? Aí põe a causa. Assim, joga a consequência. Dessa forma, vem a conclusão, vem o fechamento e, segundo pesquisa, vem a comprovação. Se você usar esse modelinho aqui, esse esqueleto aqui, tá organizado. Tá muito lindo e maravilhoso. Quer ver? Preste atenção. Outro. Simultaneamente, esse já é T2. Simultaneamente, o próprio mercado de tabaco é outra faceta de ímpar contrariedade. Segundo pesquisas da Fundação do Câncer, junto ao Instituto Nacional do Câncer, a indústria tabagista recorre à glamorização do cigarro como marketing para impulsionar o consumo desmedido. Uma vez que, da década de 40 até meados dos anos 70, o ato de fumar era tido como algo de requinte e sofisticação devido à influência massiva do cinema naquele contexto. Com efeito, organizações de tabaco se apropriam de tais respaldos históricos para perpetuar o mecanismo de lucro e desserviço à ciência. Vamos lá, vamos ver o que ele fez aqui. Qual foi a estratégia dentro da competência 4 que esse autor fez? Ele botou simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que a tese 1 acontece, vem a tese 2, traçou a tese. Aí vem, ele trabalhou com a comprovação primeiro, segundo pesquisas, certo?
Aí botou o que a pesquisa falou e fala, uma vez que da ideia de causa, vem com a causa, uma vez que na década de 40, até meados do ato de fumar, veio com a causa. Aí fala com efeito, ou seja, qual é a consequência dessa causa, consequentemente, organizações de tabaco se apropriam de tais respaldos. Você está vendo? Utilizou também a estratégia de causa e consequência. Fica lindo, fica maravilhoso. Vai lá e utiliza, certo? E para você que ainda está desesperado, olhando assim, meu Deus, é muita coisa, olha o que eu fiz, o que o